eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o terceiro ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre no local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser relacionadas com o que vemos aqui nas nossas videoaulas, tudo bem? Daremos continuidade então à nossa disciplina de arte e como foi acordado, como nós decidimos na última aula, hoje vou apresentar as fotografias que recebi. A primeira foi a do Gabriel, que fez os recortes, formando essa renda linda de objetos geométricos. Olha só, tem retângulos, temos triângulos e ficou muito legal, Gabriel. Eu adorei a sua fotografia, comigo ali no fundo, parada, dando a aula. Eu adorei. E, Gabriel, achei lindo, principalmente porque você utilizou formas geométricas. Eu sou apaixonada por artes feitas com formas geométricas, porque elas são simples, diretas e sempre muito bonitas. Parabéns, Gabriel. Eu adorei receber sua fotografia e espero continuar recebendo cada vez mais, tá bom? Eu amei receber a sua obra de arte. Parabéns. E o segundo artista é o Joshua, que fez a mão de várias cores, utilizando as mãos das famílias, Eu adoro essa atividade e eu achei a sua atividade muito legal, Joshua. Ficou lindo. O preto e o verde funcionam muito bem juntos porque dão um contraste muito bonito. O preto, um tom bem mais escuro, e o verde, que é um tom vivo, causando aí um contraste muito bonito. Suas atividades estão ficando cada vez mais perfeitas e eu estou adorando perceber o artista incrível que você está se tornando. Parabéns, Joshua! Espero continuar recebendo as suas atividades, que estão lindas! Então hoje vamos dar parabéns aí ao Gabriel e ao Joshua, que enviaram seus exercícios pra gente e deixaram essa professora aqui muito feliz, tá bom? Então agora nós vamos corrigir as atividades. Vocês não precisam apagar nada do que vocês escreveram. Se vocês quiserem, podem colocar abaixo a minha resposta também, tá bom? Vai ser bom para vocês estudarem. Vamos lá, então, responder as questões da nossa revisão. Explique o que é autobiografia. A autobiografia é uma obra realizada por um autor que conta a sua própria história. Ali, ele faz a sua biografia. Então, a biografia é sempre uma obra que conta a história de alguém. Como eu disse para vocês, essa auto, A-U-T-O, ela se refere a si mesmo. Então, quando é uma autobiografia, nós temos uma história que foi contada pela própria pessoa. Então, se eu decidir contar uma história sobre mim mesma, contando a minha vida, as minhas vivências, vai ser uma autobiografia, porque eu estou escrevendo sobre mim. Se outra pessoa decidir escrever essa história, vai ser apenas biografia, porque ele está falando de outra pessoa. Então, o que torna essa palavrinha importante é porque ela indica pra gente que é algo de mim mesma para mim mesma, Autobiografia. E a mesma coisa é o autorretrato, Explicar o que é um autorretrato. O autorretrato é uma pintura, desenho, gravura, etc., que consiste em um retrato em que quem o pinta é também o modelo. Ou seja, um artista utiliza sua arte para representar a si mesmo. Do mesmo modo que a autobiografia é uma história escrita por mim mesma sobre mim mesma, o autorretrato é uma obra de arte que retrata a mim mesma e feita por mim mesma, Hoje nós temos aí as pessoas que adoram tirar selfie, que é uma espécie de autorretrato. Mas esse autorretrato pode ser também uma pintura, um desenho, uma gravura, uma colagem e vários outros tipos de arte podem estar aí inclusas. É só vocês lembrarem que sempre quando essa palavrinha estiver aí, auto, com U, quer dizer que essa obra, essa arte é feita de mim mesma, sobre mim mesma, ok? 3. Explique o que foi a pop art e quais suas principais características e objetivos. A pop art foi um movimento impulsionado pelo artista Andy Warhol. Se lembrem, que eu disse na última aula que ele foi um dos mais importantes desse movimento artístico. Esse movimento se inspirava na cultura consumida por grande parte da população. Logo, objetos, imagens, propagandas e produtos do dia a dia foram transformados em arte. Então, eles tinham esse propósito, não só de levar a arte para a grande população, mas também se inspirar nessa população para construir esses objetos artísticos. Nesse movimento, não existiam mais peças únicas.
O propósito era justamente reproduzir as obras em grande escala, para que pudesse ser consumida pelo grande público. Então, anteriormente, né, as obras de arte eram produzidas uma peça, normalmente ficavam em museus, eram mais caras, o acesso era diferente, né? Então, a pop art, ele traz o povo para dentro da arte e leva a arte para o povo. Como que é isso, professora? Ele traz o povo para dentro da arte porque se inspira nesse povo, em tudo que eles consumiam, na atriz que era muito famosa, nos objetos que utilizavam, nas bolsas que estavam na moda, para criar essa obra de arte. E produzindo em grande número, eles levavam essa arte para o povo. As pessoas tinham mais acesso a essas obras de arte, da pop art. Explique o que são máscaras e quais suas principais características. As máscaras são adereços utilizados de diferentes maneiras em cada cultura. Podem fazer parte de rituais religiosos, momentos festivos e manifestações populares. Podem ser utilizadas em teatros e manifestações teatrais. Podem esconder, disfarçar, revelar. As máscaras estão presentes, como vimos nas nossas videoaulas, durante toda a história da humanidade. Desde a Grécia Antiga, por exemplo, se utilizavam máscaras para fazer teatro. No Egito, eles utilizavam para fazer rituais. Em várias outras culturas, rituais religiosos. Na África, as máscaras também são usadas para a sua cultura e para suas religiões. Então, a máscara ela está presente em todos os momentos da nossa história e para várias coisas, né? Com várias intenções. Mas sempre nessa intenção de esconder, disfarçar ou revelar algo. Um exemplo para vocês. Na Grécia, o teatro. Por que as pessoas usavam máscaras? Porque as mulheres não eram permitidas ser atrizes. Então, quando havia um personagem que era uma mulher, ele devia ser interpretado por um homem. Eles, então, escalavam, né, assim que a gente fala no mundo artístico, para escalar um ator, homem, para fazer uma mulher. Então, eles colocavam luvas, máscaras, e normalmente esses homens eram mais jovens, então a voz deles ainda era um pouco mais fina. As máscaras escondiam quem estava por trás, mas revelavam para as pessoas que aquele personagem era uma mulher e disfarçavam os traços masculinos do ator. Bem legal, né? Resuma tudo o que estudamos sobre instrumentos e bandas de percussão. As bandas de percussão são uma reunião de artistas. Nas bandas de percussão são usados predominantemente instrumentos musicais que marcam o ritmo e o som desses instrumentos produz vibrações contagiantes. No Brasil, um dos ritmos que marcam o ritmo é o samba. Os instrumentos de percussão podem ser batidos, sacudidos ou friccionados, como vimos na última aula. Os batidos, os dois exemplos que nós temos no livro, são os tambores e os sinos. Dos sacudidos, os chocalhos, e os friccionados, a cuíca e o reco-reco. É muito importante para a gente perceber que esse livro ele trouxe uma cadência, né? Então falamos primeiro do eu comigo mesmo e agora o eu com o outro, porque as bandas elas não existem com uma pessoa só, elas precisam de mais pessoas. Então é a partir daí que a gente começa a perceber que a arte é também feita através da convivência da gente com o outro, né? E também com o mundo, com as pessoas que são aí diferentes da gente e ao mesmo tempo muito iguais, como nos mostrou o retrato da Tarsila do Amaral. 6. Explique o que é uma escultura. Esculturas são obras tridimensionais, desculpem pelo erro. Ou seja, elas possuem 3 dimensões. A largura, né, a altura e a profundidade. As esculturas existem desde a pré-história e estas refletem a cultura e a época de sua construção e criação. Professora, então você está dizendo que uma pintura não é tridimensional? Sim, eu estou dizendo isso. As pinturas são bidimensionais. Nós temos então a ideia de altura e de largura. Mas só que aquele desenho ele é mais chapado, né? A gente não consegue entender as proporções. Existem artistas que fazem um trabalho brilhante e eles colocam sim proporções e a ilusão de uma profundidade. Na escultura, entretanto, nós realmente temos essa profundidade, porque é uma obra que a gente consegue, por exemplo, circulá-la, né? Olhar por todas as direções, e isso é tridimensional. Nas pinturas, por mais que a gente tenha essa ilusão, a gente não consegue olhar por trás, porque se a gente olha atrás de uma pintura, não vemos nada. Explique o que são as festividades e os folguedos. Estava lá no livro de vocês.
As festividades são comemorações ou manifestações culturais celebradas em datas especiais. E os folguedos são festas populares que envolvem apresentações de teatro, dança e música, ou seja, integram várias linguagens artísticas. Então, as festividades e os folguedos, eles estão muito ligados e interligados à cultura de cada local. Muitas vezes, uma festividade que existe aqui no nosso estado não existe, por exemplo, no estado da Bahia. Uma festividade que existe no Amazonas não existe no estado de Pernambuco. Um que existe no estado do Rio Grande do Norte não vai existir no Rio Grande do Sul. As festividades, elas são muito ligadas à cultura e aos povos que vivem em cada uma das cidades, estados e países, ok? Então, é muito importante a gente entender que muitas vezes a gente nem conhece aquela festa. A gente fala, nunca vi, mas é parte da cultura de alguém de outro local, né? De um local que a gente não conhece. 8. Explique as influências portuguesas no Brasil. Como eu disse para vocês, é muito importante que a gente saiba que o Brasil, ele tem uma cultura plural. O que é isso, professora? É uma cultura muito rica, que traz muitas influências. Nós temos influências de vários países, né? Porque o nosso país recebeu muitos imigrantes, pessoas de outros países que vieram para o Brasil para morar no nosso país. Então, temos vários outros países que são muito influentes para a gente. A Itália, por exemplo, tem uma influência muito grande. O Japão também. Mas os 3 mais importantes vêm das influências de Portugal, dos nossos indígenas, né? São os nossos povos nativos, e dos africanos que vieram escravizados da África, né? Então, esses 3 povos são muito importantes para a formação da cultura brasileira como um todo. Então, explicando a cultura, a influência dos portugueses, né? Nós temos aí, além da língua, que apesar de ser um pouco diferente, nós falamos sim a mesma língua, o português, né? Apesar de hoje essas línguas estarem se distanciando um pouco pela maneira com que nos expressamos, algumas palavras que aqui significam uma coisa e lá significam outra, mas ainda assim nós somos povos unidos pela mesma língua. A culinária também recebeu grande influência portuguesa e as festividades e muitos costumes portugueses também influenciaram a arte no Brasil. E um exemplo muito importante são, como vimos na videoaula, os azulejos tradicionalmente portugueses, e que foi e continuam sendo uma grande contribuição para a nossa arquitetura. Na região norte e nordeste, principalmente, esses azulejos são muito encontrados em edifícios e em fachadas de prédios, mas aqui no sudeste a gente também consegue encontrar. Estes azulejos utilizam os tons de azul sobre o fundo branco, sempre assim, o fundo branco e os tons de azul fazendo os detalhes, né? Então nós temos aí artistas como a Varejão, que fazem galerias completas de arte, movimentos completos artísticos sobre os azulejos portugueses, tendo essa influência. Então mostra como que essa influência foi importante para a gente. E os indígenas também, né? A cultura indígena está presente em vários costumes. Os cuidados pessoais, né? Os cuidados medicinais, os conhecimentos de botânica, como que a gente sabe que aquela planta é boa para dor no estômago. Toda essa cultura, a gente herdou dos nossos indígenas, né? E assim como a existência de muitas palavras do nosso vocabulário, que são heranças das línguas indígenas também. Jabuticaba, mandioca, aipim, todas essas palavras vieram da língua indígena. Em nosso repertório pessoal, são as lendas indígenas que mais se fazem presente na cultura popular brasileira. Temos aí várias e várias lendas, normalmente mais utilizadas, né, mais culturalmente expostas na região norte do Brasil. Mas aqui também a gente tem várias outras histórias que a gente conhece. E as influências africanas, né, se devem ao fato de os negros africanos terem sido escravizados aqui no Brasil. Então, eles foram um povo muito importante para a construção do nosso país, infelizmente em situações não muito favoráveis, né? Então, o povo africano contribuiu enormemente para a formação cultural do nosso país, mas um destaque maior se dá através da dança e da música, né? 2 desses representantes são o samba e a capoeira. A capoeira é uma espécie de luta que utiliza a dança e a música também como forma de expressão. E o samba é o nosso principal ritmo popular do Brasil, que é conhecido no mundo todo e admirado no mundo todo. E essas duas expressões, elas são influenciadas diretamente pelos povos africanos que estavam no Brasil sendo escravizados, né? E o 9, explicar quem foi o Andy Warhol. Ele foi um artista que utilizava a tecnologia para modificar pinturas, retratos e as mais diversas formas de arte. Ele foi um dos principais nomes do movimento artístico pop art.
Então, quando a gente fala de Andy Warhol, a gente sempre tem que lembrar que ele foi o pioneiro da pop art e que ele foi um dos primeiros que utilizou a tecnologia para modificar retratos, pinturas e todos esses tipos de arte, né? Então, Andy Warhol foi o principal artista da pop art e que fazia obras tecnológicas. E a 10 explique o que é um museu e quais são suas características, né? Os museus são locais que têm a intenção de preservar a cultura e a arte de inúmeros povos, etnias e momentos históricos, ou seja, tem a intenção de preservar a história da humanidade. Né? O museu ele não quer apenas contar a história, ele quer preservar a história e guardar a história, para que no nosso futuro a gente consiga contar com mais propriedade tudo o que aconteceu com a gente, tudo o que aconteceu com outros povos, povos esses que talvez nem existam mais. Então os museus eles têm o propósito de guardar a história. Bom, vocês devem ter percebido que a atividade foi bem tranquila e a avaliação é muito inspirada nela. Então, se vocês fizeram a atividade e sabem direitinho todas as respostas, a prova vai ser muito tranquila. Releiam as atividades do livro, revejam as 2 videoaulas dessa semana, a de revisão e a de correção, façam a atividade de novo, leiam bastante, que eu tenho certeza que vocês vão brilhar nessa prova. Estudem, boa sorte e lembrem-se, juntos no caminho certo.